Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Boa noite, meus amados. Uma alegria estar com vocês aqui, uma alegria assim, muito grande. Essa amizade aí com nosso amigo Josimar já vem de longa data aí, ele visita muito nossa igreja, vem vários pastores da nossa igreja aqui também. E hoje Deus está me dando essa oportunidade aí de compartilhar a palavra dele aí com vocês. E é tão bom a gente entrar numa igreja e se sentir assim, com liberdade, não é? Conheço aí vários de vocês, já estive aqui uma vez aí o ano passado, e a gente sente que a unção de Deus está nesse lugar, não é? A unção de Deus está nesse lugar. E eu queria, nesse momento, antes de começando, não é? Dizer para vocês o seguinte: eu tenho muito pouco para falar para vocês, mas eu tenho certeza que Deus tem muito para falar ao seu coração, para falar à sua mente, para falar a respeito da sua vida, do seu ministério. E eu queria que, nesse momento, você fizesse uma oração, peça a Deus para usar essa noite aqui, para transformar a sua vida, para dar entendimento à sua vida sobre o que é ser um missionário, não é? Sobre o que é praticar atos missionários. Peça a Deus para falar com você, pode ficar sentado mesmo, mas a oração agora é sua. Senhor, que alegria está poder estar aqui em Sião, Pai. Que alegria estar aqui nos 50 anos de vida dessa igreja. Que alegria estar aqui, Pai, com amados pastores, com amados líderes, Pai, com amados membros aqui dessa igreja. E nós sabemos que o Senhor tem uma mensagem aqui para essa igreja. Então, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa usar esses momentos aí, não para eu falar, mas que o Senhor me use aqui e transfira para essa igreja todos aqueles propósitos que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor tem como planos para essa igreja, para que as pessoas se sintam, Pai, plenamente orientadas, plenamente seguras de cumprir o propósito e a missão que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Vem nos abençoar em nome de Jesus. Amém, meus amados? A palavra de Deus fala em Atos 23:11, vai falar para nós do maior missionário que nós já conhecemos, que é o apóstolo Paulo. E Atos 23:11, Deus fala para Paulo assim: olha, assim como você pregou aqui em Jerusalém, importa que você pregue também em Roma. E Paulo tomou aquilo, não é? Palavra de Deus para o ministério dele. E aí, o que acontece na vida de Paulo? Você conhece bem. Paulo teve 3 naufrágios. Paulo foi picado por cobra. Paulo foi preso. Paulo foi apedrejado. E nada disso o impediu dele cumprir a jornada, cumprir o ministério dele, caminhar em direção a Roma, quando ele chega no fim do ministério dele. Não é? Por quê? Porque ele sabia que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Então, quando a gente tem certeza, tem segurança disso, não importa as adversidades, não importa as dificuldades, porque nós sabemos que a boa mão do Senhor está sobre nós. E, guardando as devidas proporções, não é? Em março desse ano,
pastor Josimar me liga, me faz um convite para estar aqui agora, no mês de setembro, aí, nas comemorações aí dos 50 anos de Sião. E eu falei com o pastor Josimar o seguinte: pastor, eu estou começando a me recuperar de uma cirurgia, fiz uma cirurgia de câncer, vou começar uma quimioterapia agora, então eu vou perguntar para Deus, não é? Eu vou perguntar para Deus, e eu perguntei para Deus, e a resposta que Deus me deu no meu coração foi Atos 23:11, onde Deus me deu a segurança e falou comigo o seguinte: importa que você pregue em Sião, importa que você pregue em Maringá. Então, vieram as dificuldades, tomei 7 sessões de quimioterapia, perdi 25 quilos, né? Quem me conhece, quando eu estive aqui antes, estava bem gordinho assim, mas perdi, e com a certeza de que Deus tem uma carreira para mim, e eu vou completar essa carreira. Não é? Eu vou completar, por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre mim, e dessa forma eu estou aqui hoje, porque Deus tem uma mensagem para Sião. Quando eu falo que tem uma mensagem para Sião, tem uma mensagem para você, não é? Que é membro. Quem é a igreja? A igreja é a música, a igreja são os ministérios? Não, a igreja é você. Então, Sião é você que está presente aqui. E, então, ouça com bastante atenção. E eu até falei com o pastor Josimar o seguinte: pastor, março, quando eu falei que viria, Deus já me deu essa palavra. Essa palavra tem 6 meses. Não é? E é a mesma palavra de 6 meses que Deus já me deu para trazer para vocês aqui. Então, ouça com bastante atenção, porque a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério. O sonho de Deus, né? Quem se interessa em ouvir isso? Gênesis 1:1 vai falar para nós sobre a criação do mundo. Deus cria as espécies, Deus cria a terra, Deus cria
definitivamente, nós temos um Deus de multiplicação, não é? O nosso Deus é um Deus de multiplicação. E aí, Deus falou, olha, eu vou criar o homem, vou criar a mulher, não é? É importante que o homem não esteja sozinho. Então, Gênesis 1:27, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. E aí está o homem e a mulher. E Gênesis 1:28, Deus dá uma ordem: multipliquem-se. Multipliquem-se. E aí o que acontece? Olha o sonho de Deus, não é? Uma grande multidão. Por isso Deus falou para o homem e a mulher: multipliquem-se, multipliquem-se. Mas o que acontece? O homem peca, não é? O homem peca e se afasta de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. E aí Deus vai dar uma oportunidade para o homem. E Deus, em Gênesis 9:1, Deus dá outra ordem: multipliquem-se, multipliquem-se, e faça uma aliança com Noé, com a expectativa de que o homem pudesse multiplicar nessa grande multidão aí. Mas, novamente, todos pecaram. Todos pecaram. E Deus resolve dar uma nova oportunidade, não é? E aí nós vamos para Gênesis 15:5 e vamos encontrar ali Abraão. E Deus dá uma ordem: multipliquem-se, multipliquem-se. Bilhões e bilhões de estrelas, não é? Hoje nós somos 8,7 bilhões de pessoas. Para quê? Para chegarmos nessa grande multidão, que é o sonho de Deus aí, para a nossa vida, para o nosso ministério. E a ordem continua: multipliquem-se, multipliquem-se, para chegarmos em Apocalipse 7:9. Você conhece Apocalipse 7:9? Uma grande multidão de vestes brancas vai estar ali, olha, ao lado do trono do Cordeiro. E essa grande multidão vai estar de branco, vai estar de palmas nas mãos. São aqueles que conheceram, aceitaram Jesus como seu Salvador. Uma multidão que ninguém pode contar, não é? Esse é o grande sonho de Deus. E o que Deus fala para nós? Deus fala assim: olha, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Sabe o que é o sonho de Deus? Que ninguém se perca. Ninguém. Todos sejam alcançados pelo Evangelho. Todos precisam conhecer a palavra de Deus. E aí, como é que Deus faz? Ele já tinha tentado uma aliança com Noé, ele já tinha tentado uma aliança com Abraão, não deu certo, porque o homem pecou. Então Deus faz o seguinte: eu vou fazer uma aliança definitiva agora. Eu vou fazer uma aliança agora com meu filho. Eu vou mandar meu filho, não é? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aliança final, aliança para que nenhum se perca, aliança para que todos possam ser salvos. E a palavra de Deus fala em João 6,38, vai falar para nós assim: olha, pois eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade de Deus? Que nenhum se perca. E aí a gente tem a primeira vinda de Jesus. E na primeira vinda de Jesus, Jesus declara qual é a sua missão. E Jesus fala o seguinte: olha, pois o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio fazer isso. Jesus veio me buscar, veio te buscar. Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido. Mas e aí? O que Jesus bolou? Qual foi a estratégia de Jesus para que nenhum se perca? Jesus criou algo que se chama a Grande Comissão. Eu tenho certeza que você já leu, que você conhece, não é? E essa Grande Comissão é um plano de Jesus para que a gente alcance as pessoas. Tudo na Bíblia, meus amados, eu já aprendi isso, é simples. Tudo na Bíblia é objetivo. Tudo na Bíblia é promessa, é alcançável, a palavra de Deus. E aí, o que eu vou fazer para que nenhum se perca? Jesus, então, faz o ministério dele, com 3 anos, treina 12 discípulos ali, e esses 12 discípulos, né, antes de subir ao céu, Jesus fala isso aí para eles, olha, está em Mateus 28, 18 a 20, fala assim, Jesus, aproximando-se de seus discípulos, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos, não é? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E aí vem uma promessa, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, não é? Olha que coisa bacana aí, essa grande comissão aí. Essa ordem que Jesus deixou para nós. Quem conhece a grande comissão aqui? Quem conhece? Não é? É ordem, gente, não é sugestão, não é dica, não é assim, ó, quando você tiver tempo, você faz. Foi ordem de Jesus para os seus discípulos e que seus discípulos foram repassando. E aí a gente vem conhecer aí o que é a grande comissão, a ordem que Jesus deixou para nós. E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui, não é? Quem aqui é um missionário? Nós estamos aqui, 50 anos de Sião, e eu sei que Sião investe pesado aí em missões, investe em missionários, e eu queria conhecer os missionários que estão aqui. Queria pedir, missionários que estão aqui, fiquem de pé para mim, por favor. Quem são os missionários? Não é? Ó, tem muita gente que é missionária aqui. Que coisa bacana. Vamos dar um aplauso aí para os nossos missionários, ó. Olha só, parabéns, Sião. Parabéns, Sião. Muitos missionários, né? Tem gente rindo aí, não é? Mas vamos ver, então, o que é o conceito de missionário que nós temos, né? O que é ser um missionário? Esse é um videozinho da Jocum aí, um vídeo bacana aí. Pode aumentar um pouquinho o som aí. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price.
So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Então Deus fez o missionário, criou o missionário. João 17:3 fala para nós, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17, nós temos Jesus prestando contas a Deus ali, no ministério dele, do que ele fez aqui na terra. E olha que coisa interessante. Jesus fala que com Deus, que ele tinha glorificado ele na terra e tinha completado a obra que Deus tinha dado para ele fazer. Sabe que hora que Jesus falou isso com Deus? Foi antes de ir para a cruz. E a gente acha que a grande obra é a cruz. Sim, a cruz é a remissão dos pecados. A cruz é a ponte, não é? Para nos levar de volta para Deus. Mas o que seria? Por que Jesus podia ter essa segurança ali e falar nesse momento, antes de ir para a cruz, que ele completou a obra que Deus deu para ele fazer? A obra que Deus deu para Jesus fazer foi fazer discípulos. E nesse momento Jesus já tinha preparado seus discípulos. Então ele pôde falar com Deus, eu completei a obra que me deste para fazer. E o grande segredo, não é? O grande segredo que nós temos é fazer discípulos. Olha só a simplicidade da palavra, 2 Timóteo 2:2, muito fácil de guardar. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha a simplicidade. Eu aprendi, eu fui feito um discípulo, eu vou fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo, que vai fazer esse outro discípulo. Esse é o plano simples para nós alcançarmos as nossas nações, as nossas cidades,
os lugares que nós vivemos. Temos uma estatística aí, olha que coisa interessante aqui, não é? Como é que as pessoas se convertem? E aí, tem TV 1, filme 1, Bíblia 1,8, literatura, sermão, rádio, trabalho pessoal do pastor, visitas que o pastor faz, 2,9, cruzadas evangelísticas, 4,4, não é? Em destaque aí, amigos, 30%, não é? Parentes, 50%. O que significa isso? As pessoas, na maior parte, são alcançadas para Jesus através de amigos, através de parentes. Não é? Quem aqui foi alcançado através de um amigo, através de parente? Levanta a mão para mim. Não é? A grande maioria. Então, o plano simples de Jesus: alcance seus parentes, alcance seus amigos. E aí eu queria te falar que a gente tem 3 motivos aí para cumprir a grande comissão. O primeiro deles se chama o poder de Jesus que está à nossa disposição. Ali, na grande comissão, Mateus 28, 18, Jesus fala: foi-me dada toda a autoridade, não é? Foi-me dada toda a autoridade. Então, o poder de Jesus está à nossa disposição. O que mais? O que mais que eu tenho? A presença de Jesus conosco. Lembra como é que termina ali a grande comissão? Jesus faz uma promessa: e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o terceiro motivo para a gente cumprir a grande comissão está ali, a ordem de Jesus. O que Jesus falou? Vão. Não é? Saia do lugar que você está. Saia do lugar. É lá fora que você vai alcançar. É lá fora que você vai fazer discípulos. Mas, infelizmente, amados, sabe o que nós estamos fazendo? Sabe o que o mundo dentro da igreja, não é? A igreja, o que a igreja está fazendo? A igreja tem transformado essa grande comissão em quê? O que a igreja tem feito com a grande comissão? Ela tem transformado ela na grande omissão. Não é? Então, tem sido feito uma grande omissão. Ou seja, nós não estamos cumprindo a grande comissão. Nós não estamos cumprindo o plano de Deus. Nós não estamos cumprindo a ordem que Deus nos deu. E aí eu queria deixar bem claro para vocês o que é essa grande comissão. Não é? E a gente vai ver ali em Atos 1:8. Vocês estão vendo aí, ó, no Google aí está a Batista de Sião. Não é? Batista de Sião está aí. E o que ele falou? O que a palavra de Deus fala? Né? Que recebereis poder, né? Quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, né? Na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. E aí, aonde é a sua Jerusalém? A sua Jerusalém se chama Maringá, não é? Olha aí Maringá, ó. São Jorge do Havaí, Água Boa, Doutor Camargo, Floraí, Presidente Castelo Branco, Polinópolis. Estão todas aí, não é? Isso aí é o quê? É a sua Jerusalém. Isso aí é Maringá. Então você começa a cumprir a grande comissão, aonde? Aqui em Maringá, não é? Porque a gente tem um conceito de que missionário, aí a gente viu aquele filme da Jocunha, eu passei esse filme exatamente para te mostrar. Se a gente for conversar com as pessoas, elas acham que ser missionário é ser um transcultural, não é? É ir lá para a Indonésia, é ir para o Paquistão, é ir para a China. Sim, é, porque ele mandou a gente ir até os confins da terra. Mas o missionário começa no lugar que ele está. Começa em Jerusalém. Começa onde? Começa em Maringá. E aí?
que vai acontecer agora, não é? Nós temos que ir para a Judéia. A Judéia são áreas, cidades, regiões próximas. A Judéia era próxima de Jerusalém. Então, Jesus mandou eles irem nas regiões próximas também. E você está vendo aí, não é? O que vai acontecer? Nós vamos para regiões próximas. E a gente vai aumentando a amplitude. E aí a gente começa a ver o Brasil, não é? A gente começa a ver os estados, e é lá que nós vamos ser testemunhas. Lá é a nossa Samaria. E vai ser em São Paulo, vai ser em Minas, vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser em todos os estados do Brasil aí, América do Sul. Essa é a nossa Samaria. E aí, Jesus nos manda ir para onde? Confins da terra, não é? E aonde estão os confins da terra? Aí, ó, Serra Leoa, não é? Angola, Etiópia, Sudão. E Jesus nos mandou ir para todos os lugares. E aí sim vai funcionar o missionário transcultural, aquele que vai para muito longe, não é? E aí, ó, cada uma aí, Camboja, Indonésia, Austrália, não é? Esses são os confins da terra para nós, ou seja, os lugares muito distantes dos lugares que nós estamos, Japão. E aí, ó, aí está o globo, aí está o mundo todo, não é? Aí está o mundo todo. Deus nos manda ir para os confins da terra. Então, uma parte de nós vai para lá, uma parte de nós vai para lá, não é? Vamos ser testemunhas aonde? Até os confins da terra. Então, resumindo, Jerusalém é Maringá, Judéia é Apucarana, aqui pertinho, Samaria é o Brasil, confins da terra é o mundo, não é? Esse é o chamado missionário. Então, eu vou dizer para vocês, todos nós temos um chamado missionário. Uns para Jerusalém, outros para a Judéia, outros para Samaria, outros para os confins da terra, não é? Mas todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários, não é? Como é que a gente pode usar essa estratégia missionária? E aí eu vou contar para vocês que a minha igreja, não é, teve um entendimento muito grande disso, de ser um missionário na nossa cidade, em Belo Horizonte, não é? Através de quê? Através de abrir as portas das nossas casas para levar o evangelho ali para as pessoas, através das células. A nossa igreja, amados, ficou 40 anos com 300 membros, né? Mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, ou menos, das pessoas que estão aqui. Ficou 40 anos porque ela não tinha uma visão missionária. Ela não olhava para trás. Ela não se importava com o perdido. Uma igreja muito bacana, uma igreja que tinha uma escola bíblica muito boa, uma igreja que tinha uma comunhão, um relacionamento entre as pessoas, um aconselhamento pastoral, mas uma igreja que não se preocupava com o perdido. A partir do ano 2000, o nosso pastor principal, que se chama Paulo Mazzoni, Deus deu uma visão espiritual para ele. Falou, olha, importa que Belo Horizonte, importa que as nações sejam alcançadas. E nós começamos, então, a desenvolver esse modelo celular. Não sabíamos como íamos fazer, não existiam referências na época. Mas o que acontece? Nós estamos trabalhando aí para alcançar Belo Horizonte, para alcançar Minas, o Brasil, as nações aí para Jesus. Essa é a igreja das duas asas, não é? Essa é a igreja das duas asas, a igreja que é forte no templo, como vocês são muito fortes no templo, e a igreja que é muito forte nas casas. Essa é a igreja das duas asas. E como é que funciona? Como é que funciona essa história de célula?
né? Eu estou sendo redundante aqui, porque eu sei que vocês conhecem isso, não é? Eu sei que vocês têm, acredito a eles, que cerca de 50 células. E olha como é que funciona lá conosco. A gente, cada casa, né, é uma igreja. Cada casa é porta de salvação. E a gente tem uma atividade evangelística nessas células que a gente faz lá, Dia do Amigo, não é? Dia do Amigo, a gente convida, todos dentro das células são obrigados a convidar alguém não crente, para participar da reunião. E olha os resultados disso, gente. Não é? Faz um convite bacana, não é? É até maldade minha mostrar isso aí, não é? Está todo mundo aí com fome, aí vê uma foto dessa aí, não é? Então, a propaganda subliminar, vai todo mundo comer pizza na hora que sair daqui, não é? Vai todo mundo comer pizza. Mas olha só o que aconteceu nessa casa. Numa noite, gente, essas células conseguiram reunir 55 adultos, 11 crianças, 17 decisões para Cristo, 20 pizzas foram consumidas. Valeu a pena, né? Quase que uma pizza por decisão. Olha só que coisa bacana. Não é verdade? Olha só. Olha o povão que eles juntaram lá, gente, numa casa, não é? Isso é cumprir a grande comissão. Mas a grande comissão também é cumprida. Olha aqui. Aqui é a Sofia. A Sofia é essa mocinha aqui, ó. Tá? A Sofia tem 13 anos, gente. E a Sofia sabe o que é a grande comissão. E a Sofia, numa tarde de sábado, chamou as coleguinhas de escola, vizinhos, parentes, não é? O que aconteceu lá? Ela levou 47 meninas lá. Quantas decisões? 15, gente. Uma menina de 13 anos alcançou, num sábado, 15 outras meninas. Não é? 15 outras meninas. Uma menina de 13 anos. Entendeu o que é a grande comissão? Entendeu qual era o papel dela? Entendeu que na grande comissão, não é? A Jerusalém dela era Belo Horizonte. E é ali que ela cumpre o papel dela, não é? De alcançar vidas para Jesus. E aí está a minha célula, não é? Essa foto aí, ó, no dia que a gente faz esse Dia do Amigo, a gente capricha, né? Capricha aí no lanche, que a turma gosta de comer. E aí, ó, aqui a gente faz uma galinhada, né? Arroz com galinha, o pãozinho de queijo não pode faltar, não é? E a gente capricha. Olha só o que aconteceu. Numa noite de segunda-feira, 45 pessoas tiveram presentes. 10 decisões para Cristo, gente. 10 decisões. É a igreja na casa, é a igreja nos lares, é a força da igreja nas casas, não é? E, mas como é que cabe 45 pessoas numa casa? Ó, cadeira de plástico, a sala esparramada lá de gente, olha lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Eu levei nesse dia lá um pastor da Espanha, e quando nós chegamos lá, ele perguntou assim: quantas pessoas vão vir? Eu falei, não sei, porque todo mundo convida aí muita gente, não sei quantas pessoas vão estar aqui. E foi chegando gente, e aí, quando começou a reunião, 45 pessoas lá, ele já assustou, não é? E aí teve essa reunião gostosa e tudo, o apelo, 10 decisões, e ele tirando foto, mandando para o pessoal na Espanha. Porque a igreja dele tinha 20 pessoas lá na Espanha. E tinha 20 anos que a igreja dele tinha 20 pessoas. E o pessoal lá da Espanha perguntando para ele, o que é isso aí, é uma igreja? Ele falou, não, é uma reunião na casa. É uma reunião na casa. E esse pastor me falou que depois, que essa noite ele não dormiu.
porque ele falou, meu Deus, por que eu não vi isso antes? Por que eu não vi esse potencial? Não é? Eu tenho 20 anos que eu estou ali batalhando, e agora numa casa vai o dobro de pessoas da minha igreja. Numa casa, numa noite, se convertem metade da minha igreja. Não é? E ele começou a implantar o modelo celular, e ele já tem muitas células. A igreja dele hoje tem mais de 200 pessoas. Não é? Por quê? A igreja é forte no templo, a igreja é forte nas casas, não é? Para a gente cumprir a grande comissão. Aí estão algumas igrejas, gente, que recentemente, só para vocês terem uma noção aí, igrejas que têm entendido o que é a grande comissão, igreja que tem a participação dos membros, não é? Para o quê? Para se tornar um líder de célula, se capacitar para isso. A igreja oferece curso para fazer. Então, uma das igrejas está lá em Campos dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro. Esse pastor aí, ele começou o trabalho nessa igreja há 2 anos atrás. Começou com 800 pessoas nessa igreja. E essa igreja hoje tem, 2 anos depois, 4.273 membros, 258 células, não é? 304 líderes formados, 263 batismos esse ano, 2.007 alunos na escola para formar líderes. Não é? Uma igreja do tamanho de vocês. Em 2 anos, olha o que virou. Por quê? Porque os membros entenderam. Não é? O meu trabalho não é vir no culto. O meu trabalho não é dar o dízimo. O meu trabalho não é participar de um ministério. Isso são prerrogativas de um crente. Mas o meu grande trabalho é cumprir a grande comissão, é alcançar pessoas para Jesus. Não é? Essa igreja entendeu isso. E foi por isso que ela cresceu dessa forma. Aqui está pertinho de vocês, ó, Chapecó. Não é? Eu já estive lá nessa igreja. E quando eu fui lá em 2015, essa igreja tinha 86 membros, gente. E eu falei lá sobre visão, palestras, e essa igreja entendeu, não é? Hoje, 2022, 1.500 membros, 355 células, gente. 300 aqui pertinho de vocês. Não é? Essa aqui é lá no Pará, não é? E lá no Pará, ó, 2019 tinha 350 membros, eu estive lá também. 2022, 3.000 membros, 317 células. E eles plantaram 31 novas igrejas. Sabe como é que eles plantam igreja lá? Lá no Pará? Lá em Abaetetuba, cidade que fica a 150 quilômetros ali da capital Belém. Sabe como é que eles plantam lá? As igrejas? Uma célula se expande muito, ela vira uma igreja. Ah, mas quem que vai ser o pastor? Nós temos que mandar o pastor fazer teologia? Não, o pastor é o líder da célula. Sim, o pastor é o líder da célula. Por isso que chegaram nesse número. Não é? Então, através disso, quebrando paradigmas, é que eles cresceram muito. E aí, eu queria que a gente tivesse um pleno entendimento aí dessa grande comissão, e eu vou falar com vocês o seguinte, aonde que nós vamos alcançar as pessoas, não é? Autoridade, indo, batizando, ensinando, Jesus conosco, isso aí, não é? É que vai fazer as pessoas serem alcançadas. Mas na grande comissão, gente, vocês estão lembrados lá, que Jesus manda que a gente vá, prega o evangelho, não é? Ensinando as pessoas tudo que a gente sabe, batizando essas pessoas. Sabe de quem é essa atribuição? Dentro da grande comissão? Não é do pastor, não. Não é do conselho missionário da sua igreja, não. Essa atribuição é sua. Jesus está nos mandando discipular as pessoas, batizando e ensinando elas. Então, para cumprir a grande comissão, a gente alcança as pessoas para Jesus e não simplesmente, entre aspas, despeja as pessoas lá na célula, dentro da igreja, e fiz minha parte. Fez não. Está começando agora a sua parte.
E a sua parte é acompanhar essa pessoa. A sua parte é fazer com que essa pessoa se torne um verdadeiro discípulo de Jesus, que ela seja batizada. Aonde estão as pessoas que nós vamos alcançar, gente? Estão aqui dentro? Pode até ter. Pode ter algumas pessoas aqui, não é, que precisam ser alcançadas. Mas as pessoas que nós vamos alcançar estão no lugar que a gente dá o nome de mundo. As pessoas que nós vamos alcançar estão lá fora. E o que acontece conosco? Nós nos preocupamos muito com as atividades internas da igreja. Nós nos preocupamos de estar aqui no culto, nós nos preocupamos de estar nos ministérios. Mas as pessoas que vão ser alcançadas estão lá fora. E aonde que nós temos que ir para alcançar essas pessoas? É lá fora. O que significa isso? A gente, quando se torna crente, sem perceber, a gente começa a se relacionar só com crente. A hora que a gente assusta, os amigos da gente são só crentes. Os relacionamentos que você tem são só crentes. Então, como é que você vai cumprir a grande comissão? Como é que você vai alcançar as pessoas se você só se relaciona com crente? Então, quebre esse paradigma. Para alcançar vidas, nós temos que ir lá fora. Para alcançar vidas, nós temos que nos relacionar com as pessoas. Para alcançar vidas, as pessoas têm que ver em nós o caráter de Jesus. Não é? Eu não estou falando para vocês irem lá para fora e começar a se amoldarem as coisas que as pessoas fazem. Né? O pastor Josimar me mata aí se eu falar um negócio desse. Mas o que eu estou falando é o seguinte, você tem que ir lá para fora. Logo que eu me converti, em um culto na Central, o pastor chegou, um pastor da Argentina, era um sábado, não é como hoje, 10 horas da noite, ele foi terminar o culto e falou assim, olha, agora então, vamos para os bares, né? E todo mundo arregalou aquele olho, que isso, eu vou para casa, que bar, né? Ué. Aí ele olhou assim, é lá que estão as pessoas, é lá que nós temos que nos relacionar com elas, é lá que nós temos que apresentar o Evangelho para elas. Então, guarde isso. Nós começamos a alcançar as pessoas, aonde? É no mundo. Então, nós temos que ir lá no mundo. Nós temos que conviver lá com o mundo. E aí, o que eu vou fazer com uma pessoa? Eu vou atrair essa pessoa para a minha célula. Né? O primeiro lugar para a pessoa ir é nas células. Por quê? Porque na célula a pessoa não tem preconceito de ir. Às vezes, no culto, a pessoa tem, mas numa casa, a pessoa não tem preconceito para ir. E ela vai, então, não é? Viver relacionamento, vida na vida, amizade. E essa pessoa, então, que eu tirei do mundo, levei para a célula, você, somos responsáveis para discipular, batizar, levar para a igreja, levar para a escola. A atribuição é sua. Não é do pastor, não. A atribuição é sua. Então, você vai fazer isso. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai se transformar num verdadeiro discípulo de Jesus. E aí? Para por aí? Não. Aí vem o plano de Jesus. Qual que é o plano de Jesus? Aquele novo, verdadeiro discípulo, não é? Vai lá para fora de novo, vai lá para o mundo, atrair pessoas para Jesus e cumprir todo esse ciclo. Entendeu a simplicidade do plano de Jesus? É só dessa forma que nós vamos alcançar Maringá para Jesus. Se nós atrairmos as pessoas, primeiro para quê? Para relacionamento conosco. Pessoas sentirem o quê? Olharem para nós e verem o caráter de Jesus em nós, através da nossa postura, através dos nossos procedimentos, não é? Nós vamos levar essas pessoas para a célula, da célula nós vamos levar elas para a igreja, para os cursos, para o batismo, e depois, não é? Essas pessoas vão se tornar verdadeiros discípulos de Jesus e vai começar o ciclo todo de novo. É dessa forma que nós vamos alcançar nossas cidades para Jesus, não é? E aí, a visão, gente, qual é a visão? É Apocalipse 7:9,
uma grande multidão. O sonho de Deus, nós vamos fazer isso para cumprir o sonho de Deus, que nenhum se perca, não é? Qual que é a missão? É cumprir a grande comissão. Mateus 28, 18, 20. Não é? Ir, saia do lugar que você está. Não é? Ensine as pessoas tudo que você sabe. Leve elas ao batismo. E de que forma nós vamos fazer isso? Qual que é a estratégia? Atos 2, 42, 47. Como viviam os convertidos? Na comunhão, no partir do pão, no templo, na casa, apoiando, ajudando uns aos outros, na oração. E o versículo 47 fala, olha, tenha uma vida assim, faça isso, que dia a dia o Senhor vai lhes acrescentar os que estão sendo salvos. Não é? Quem acrescenta é o Senhor. Dia a dia o Senhor vai lhes acrescentar os que estão sendo salvos. Você está vendo aí, amado? Esse aí é um quadro com os nossos líderes. Isso é real, não é igual o filmezinho no início, a música. Isso é real, não é? Cada figurinha aí é uma líder da nossa igreja. Nossa igreja entendeu o que era a grande comissão. A nossa igreja, conforme eu falei, 40 anos com 300 pessoas. A hora que veio o despertamento da igreja, formamos as 15 primeiras células. E líderes foram fazendo líderes. Qual que é o principal papel de você que é líder de célula? É fazer outros líderes. É Mateus, desculpe, é 2 Timóteo 2, 2, 2. Não é? Você sabe. Ensina para homens fiéis, sejam capazes de ensinar para outros também. Hoje nós somos 2.200 e tantas células, temos 3.000 e tantos, 3.600 líderes. E vamos parar por aí? Não, não vamos parar por aí. Deus tem uma promessa para nós, que nós vamos alcançar 10% de Belo Horizonte. São 250 mil pessoas. Então, nós estamos só no começo. Não é? E nós sabemos disso. Eu me converti com 46 anos, católico. Ia à missa todo domingo, comungava todo domingo. Não é? E achava que ter uma vida com Deus, era isso. Aí lá, dava uma ofertazinha ali no domingo, né? E achava que era isso. E o que acontece? Na minha casa, o Evangelho entrou através da dor. A minha esposa, quando teve a primeira filha, ela teve uma depressão pós-parto e caiu de cama e não queria levantar de forma nenhuma, não queria fazer mais nada na vida, não ficar deitada lá. E a gente, muito preocupado, aí leva em médico, leva em psiquiatra, leva em psicólogo. Como bons católicos, a gente se permitia. E levei ela em terreiro de Umbanda, levei ela em gente que julgava carta, levei ela para uma pessoa fazer um sacrifício de animal lá. Fui lá para o meio do mato de noite lá com ela, né, pegaram um cordeiro lá, sacrificaram lá. Vi tudo isso. E as coisas não melhoravam. Não melhoravam. E eu recebi um telefonema de umas colegas da minha esposa de trabalho que falaram assim comigo: Wagner, eu conhecia elas, eu posso ir na sua casa orar pela sua esposa, pela Denise? E eu pensei assim, puxa vida, eu já tentei de tudo, até crente eu vou ter que aguentar aqui em casa agora, não é? Pensei isso mesmo, até crente eu vou ter que aguentar aqui, porque eu não gostava de crente. Eu não entraria numa igreja evangélica de forma nenhuma, porque eu via os crentes como alguém que pregam, falam uma coisa e praticam outra. Eu não quero ser igual a eles. Mas foram lá, oraram por ela, passou um tempinho, eles viraram, elas eram 3 senhoras, elas viraram: posso levar ela no culto? Aí eu fiquei exultante.
Falei, leva, porque eu não estava aguentando mais, né? Trabalhava o dia inteiro, ficava com ela o tempo todo, fim de semana o tempo todo. Falei, leva, pode levar, não é? E levaram ela para o culto, e eu fui para o clube lá, jogar bola, fui nadar, coisa que eu não fazia há muito tempo, né? E aí elas, posso levar semana que vem de novo? Eu falei, leva, né? Achei ótimo. Mas, resultado, passou pouquinho tempo, gente, a minha esposa ficou curada. Né? A minha esposa ficou curada. E eu vi, aconteceu a cura dentro da minha casa. E passou mais um pouquinho de tempo, eu vou batizar. E eu falei, você está ficando louca? Você já foi batizada, seu pai já te batizou, para que você vai batizar de novo? E fui assim numa contrariedade, assisti o tal do batismo dela lá, não é? E eu duro, não me converti. Você sabe quantos anos minha esposa orou pela minha conversão? Tem ideia? Ela orou 12 anos pela minha conversão. 12 anos. E a vida lá na nossa casa estava assim. No domingo, ela pegava as meninas e ia para o culto. Eu ia para o clube, né? E aí eu descobri que crente gostava de ir num culto de manhã e gostava de voltar de tarde. E eu achei melhor ainda, porque de tarde eu ia para o Mineirão. Adoro futebol, não é? E aí passei 12 anos nessa, gente. 12 anos. E aí minha esposa viu que eu não ia converter mesmo e começou a orar de uma forma diferente. Começou a orar assim, Deus, mexe na segurança dele, mexe na estrutura dele. Eu não quero que o Senhor faça mal, não quero que ele machuque. O que eu quero é que ele se converta. E eu, tranquilo, engenheiro, tinha uma firma, ganhava muito bem, bens materiais, viagem, carro, casa. Dentro do meu conselho eu tinha tudo. Não é? E não é que, pouquinho depois, sem nunca imaginar isso, eu perdi meu emprego. Eu perdi meu emprego e aí o mundo desabou. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Não pode estar acontecendo comigo. E aí comecei a ficar inquieto e tudo. E chega um amigo, fala comigo assim, Wagner, eu quero te levar numa casa que a gente estuda a palavra de Deus, que a gente ora pelas necessidades das pessoas. Você quer ir lá comigo? Vamos lá comigo. E como era numa casa, eu topei ir. E cheguei nessa casa, gente. Primeira vez, 46 anos, que me deram lá, eu abri esse livro. Primeira vez. E eu vou dizer para vocês, é impossível a gente conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É impossível. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei pelo Novo Testamento e estou lá lendo, né? Lendo os Evangelhos. Aí cheguei, Mateus 28, 19, 20. E aquilo caiu com um raio sobre a minha cabeça. E eu falei assim, gente, isso aqui não é para o pastor, não, isso é para mim. Eu preciso de ir, eu preciso de apresentar a palavra para os meus amigos, para os meus colegas. Isso é comigo. E eu fui fazer a segunda escola de líderes que a Central fez isso no ano 2001. Me batizei, fiz a escola, abri uma célula. E há muitas pessoas na igreja, nossa, não tem nem... Está aí com 6 meses de convertido, está abrindo célula. E eu não tinha vergonha, não. Porque as pessoas me perguntavam as coisas e eu não sabia, eu não tinha vivência. Mas eu virava e falava com elas, olha, eu não sei a resposta que você está me perguntando. Eu vou perguntar para o pastor Paulo durante a semana que vem eu te respondo. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes? E aí? Eu comecei a chamar. Quem? Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, que eram iguais a mim, uns católicos, outros não tinham religião nenhuma, falavam que era católico, mas não era. E lá na minha casa, gente, eu acredito que
umas 300 pessoas conheceram Jesus dentro da minha casa. Dentro da minha casa. E eu falei, ó, eu estou cumprindo a grande comissão. Eu estou fazendo discípulos. Eu estou cuidando dessas pessoas. Eu estou levando elas ao batismo. Eu estou levando elas a se tornarem verdadeiros cristãos. E essas pessoas começaram a influenciar, a convidar outras pessoas. E, dentro da minha trajetória aí, em 2010, Deus deu uma visão para mim de levar o que a Central fazia, levar para outras igrejas. E implantamos um projeto lá que se chama DNA. 2012, eu estava numa reunião com o pastor Paulo, isso, na época, eu engenheiro, eu tinha minha firma e tudo. O pastor Paulo virou para mim e falou assim, quando terminou a reunião, ficou só nós dois, e ele falou assim, você já pensou alguma vez na sua vida? E eu falei, espera um pouquinho. Peguei um papel, escrevi uma coisa no verso, virei o papel, pode continuar. Você já pensou alguma vez na sua vida em vir trabalhar conosco aqui na igreja? Porque para trabalhar na nossa igreja tem que ser horário integral. Não pode ser um pedaço, tem que ser tudo. Não é? Eu virei o papel para ele, estava escrito, Wagner, tempo integral na Batista Central. E ele, mas o seu salário e tal. Eu falei, pastor, o que você paga para os outros pastores, você vai pagar para mim. Eu vou adequar a minha vida ao que você me der. Como é que a gente faz? Você quer esperar um pouquinho, pensar? Não. Vou conversar com a minha esposa e vamos fazer isso imediato. Porque senão eu vou estar aqui, estou pensando na empresa, estou lá na empresa, estou pensando aqui. Um mês depois disso, eu fechei a minha empresa, fui para Batista Central e vinha saber quanto que eu ia ganhar no final do primeiro mês que eu trabalhei, quando veio lá o conta-cheque. Eu não fui perguntar para ele quanto que eu ia ganhar, e nem ele veio falar comigo quanto que era. E vou contar para vocês, não é? Como é que Deus é fiel. Eu nunca tive nenhum problema financeiro. As coisas que eu fazia, as viagens, eu continuo fazendo. E Deus foi abençoando, Deus foi abençoando, Deus foi abençoando. Hoje nós somos 40 pastores lá na nossa igreja. Esses 40 pastores, todos eles, gente, lá na Central, foram líder de célula, supervisor de célula, coordenador de célula e chegaram a ser pastores. Todos eles, não é? Todos eles foram pastores, se formaram pastores lá dentro da própria igreja. O que o Billy Graham fala? Olha, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. Não vai olhar isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. É uma ordem. Vão, façam discípulos. Isso é uma ordem que Jesus deixou para nós. E olha essa frase aí, do Spurgeon. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Olha a força dessa frase. Não é? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que é ser um missionário? Não é? Para a gente identificar, saber direitinho. E aí eu fui lá no Google, e o Google fala assim para nós, ó, missionário, aquele que recebeu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover sua concretização. Está claro o que é ser um missionário? É alguém que recebeu uma tarefa. Quem recebeu essa tarefa? Nós todos aqui. Não é? Então, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é um missionário? Fica de pé quem aqui é um missionário. Por favor. Entendeu? Muitos de vocês já tinham esse entendimento. Mas eu queria que a igreja, que todos aqui tivessem esse entendimento. Eu sou um missionário. Eu vou ser missionário. Onde? Em Maringá. Eu vou ser missionário no interior do Paraná.
eu vou ser missionário nos estados do Brasil, eu vou ser missionário até os confins da terra. Eu sou um missionário. E para ser um missionário, você não tem que ir lá para os confins da terra. Você não tem que ir para outro estado do Brasil. Você não tem que mudar de cidade. Você começa a ser missionário aonde? Em Maringá. De que forma? Influenciando, levando as pessoas do seu relacionamento, os seus amigos, para conhecerem Jesus. Qual que é o lugar mais fácil disso, gente? Qual que é o lugar mais fácil disso? É lá na sua casa. Entenda isso. Deus está te dando essa oportunidade. Deus me trouxe hoje aqui para falar para vocês. O lugar mais fácil de você cumprir o chamado de missionário é na sua casa. É lá na sua casa. Se prepare, a igreja te oferece curso para fazer isso. É lá na sua casa que você vai ganhar amigos, parentes, vizinhos. É lá na sua casa que você vai fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. Entenda isso. Deus quer que essa igreja possa cumprir um grande papel. Deus quer que essa igreja aqui tenha uma visão. Deus quer que essa igreja aqui... Qual que é a grande visão de Sião? Qual que é a grande visão de Sião? Qual que é a grande? Hein? Fala alto aí, lê para mim aqui. Sim, Deus está esperando isso. Com outras igrejas que estão aqui, que vão estar ajudando. Mas vocês foram chamados para ganhar essa cidade para Jesus. E eu vou te contar, se continuar sentado no banco aqui, se continuar vindo nos cultos, se continuar sendo um dizimista, se continuar a participar de ministérios e não se preparar para alcançar os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos para Jesus, isso não vai acontecer. Essa cidade, Deus olhou para essa cidade e teve compaixão delas. Deus olhou para essa cidade e me trouxe aqui para falar com vocês, e importa que Maringá seja alcançada para Jesus. E quem vai fazer isso são vocês. Uma menina de 13 anos fez isso lá na minha igreja. Não é? Eu, mais velho, fiz isso. A igreja toda teve esse entendimento. Alcançar a cidade de Maringá para Jesus. Como é que nós vamos fazer isso? Eu preciso aí de 4 pessoas. Eu gosto muito de fazer uma dinâmica, porque na hora que a gente faz a dinâmica, o visual a gente não esquece. As palavras a gente muitas vezes não lembra depois, mas o visual a gente não esquece. 4 pessoas, homens e mulheres aqui para me ajudar, para a gente entender o que é que eu falei aqui nessa noite, o que é que Deus falou através de mim aí. Né? Tem mulheres aí também? Tem mulheres aí? Eu já dei uma observada aí, vi que tem mais mulheres aqui do que homens, hein? Né? Então, ó, se coloque. O que vocês vão fazer? Nós vamos alcançar Maringá para Jesus, tá certo? Então, você pode se sentar aí, nós vamos fazer essa dinâmica aqui. Vocês vão chegar, eu vou dar 5 segundos só. Por quê? Jesus está voltando, tem que ser rápido, não pode parar para pensar. Vocês vão tocar a mão no ombro da pessoa e falar assim, ide, fazer discípulos em nome de Jesus. Nós vamos cumprir a grande comissão, tá certo? Então, hora que eu der o sinal, 2 ficam aqui, um na ponta, outro lá na ponta. Então, pode ficar. O que vocês vão fazer? Tocar nas pessoas e falar com elas. É aqui, ó, 2 aqui no meio. Isso, um de um lado, outro do outro. Vai ser 5 segundos só. Toca no ombro. Quem for feito discípulo, isso é a forma de cumprir a grande comissão, de fazer discípulo. Quem for feito discípulo, levanta a mão para mim, eu quero ver qual dos 4 aí é mais esperto. Então, já! 1, 2, 3, 4, 5, acabou! Né? Acabou. O outro ali foi mandado lá para... ele foi mandado... para Samaria, não é? Resolveu ir para os confins da terra. Né? O que eu posso fazer? Então, volta aqui, levanta a mão aí, quem foi feito discípulo. Não é? Volta os 4 aqui, volta os 4. Fica de pé, só para a gente ter uma ideia aí.
como é que nós alcançamos aí. Olha só os 4, né, cumprindo a grande comissão. Eles entenderam o que é a grande comissão, porque eles saíram aí fazendo discípulos. Agora, você que está aí, você não entendeu, pode se acertar. Você que está aí, pois não, vocês fiquem, você tem que cumprir a grande comissão até o final, não é? Esse mês eu estou de férias aqui, não é isso não, espera aí, Jesus está voltando. Mas o que acontece, gente? Nós vamos alcançar Maringá para Jesus desse jeito? Não é? A matemática de Deus não é a adição, não é a soma. Ela sair, faz um discípulo, ela faz outro, aí nós vamos somar os discípulos que ela fez. A matemática de Deus é a multiplicação. O que é? O que 2 Timóteo 2,2 falou para nós ali, que eu esperava que vocês tivessem entendido? Um discípulo que faz outro discípulo, que faz outro discípulo. Aquele que ouviste de homens fiéis, ensina a outros homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Como é que nós vamos ganhar Maringá para Jesus, gente? Ao ser tocado, ao ser feito um discípulo, você tem que levantar imediatamente e começar a fazer outro. Que vai fazer outro, que vai fazer outro. Vocês querem ver a diferença que acontece com a matemática de Deus, que é a multiplicação? Então, fica lá na ponta, lá, por favor, quem está na ponta, os dois aqui no meio. E vamos fazer de novo, já, mas você precisa levantar. Você precisa começar a fazer discípulos. Vamos ver? Já. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, gente, Maringá foi alcançada para Jesus, gente. Maringá foi alcançada para Jesus. Por quê? Porque a igreja de Sião entendeu que, pode se sentar, a igreja de Sião entendeu que, ao ser feito discípulo, o meu papel é fazer outro. Eu paro por aí? Não, eu continuo a fazer. E quem foi feito discípulo, continua a fazer, continua a fazer. E assim nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Amém? Muito bem, eu vou fechar aqui. Você que está com sua Bíblia aí, ou então pega seu celular, abra para mim, por gentileza, em Atos 29. Vamos ler Atos 29. Procura aí na sua Bíblia, acha Atos 29. Quem achou, grita aleluia! Hein? Ó, já achou um ali, já achou. Gente, o livro de Atos está logo após os evangelhos, né? Não fica olhando o índice lá na Bíblia, não. Vamos fazer rápido aí. Quem achou? Quem achou? Não é? Atos 29, não é? Procure aí Atos 29 aí na sua Bíblia. Achou? Gente, nem achar Atos aí, vocês estão dando conta? Como é que vocês vão fazer discípulo? Nem achar Atos. Eu vou te ajudar aí, tá? Eu vou te ajudar porque nós vamos começar a ler do 28. E no 28, lá no final dele, é o final do livro de Atos, né? É o antes do 29, o 28, né? É claro, 29 vem depois. Fala que por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Vocês lembram que lá no início eu falei, que Deus falou, importa que você vá a Roma, que pregue em Roma. E o final do ministério dele, da carreira dele, foi em Roma, não é? E olha o que acontecia, ele pregava abertamente, não tinha impedimento algum, não é? Se parece com os nossos dias, nós podemos pregar o evangelho abertamente, nós podemos pregar o evangelho sem impedimento algum? Podemos, não é? Mas aí, não é? E aí eu vou ler minha Bíblia, que minha Bíblia é completa,
Depois você completa a sua e vou ler a sequência, porque o livro de Atos nos dá um entendimento de dinâmica. O livro de Atos não parou. O livro de Atos não para. Então, na minha Bíblia está aqui, Atos 29. Deus olhou para Maringá e teve grande compaixão dessa cidade. Deus olhou para essa cidade e tocou seu coração cheio de compaixão e derramou essa compaixão sobre uma igreja de Maringá. Uma igreja chamada Sião, uma igreja que completava 50 anos. E Deus fala para essa igreja: importa que vocês alcancem Maringá para Jesus. Se preparem, se formem, levem a minha palavra a todos os cantos dessa cidade. Essa cidade, em breve tempo, foi alcançada pelo Senhor Jesus, porque as pessoas ali de Sião entenderam que a grande missão deles era fazer discípulos. A grande missão deles era abrir as portas da sua casa para que seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho pudessem ser alcançados para Jesus. E, pouco tempo depois, Maringá foi declarada como a cidade do Senhor Jesus. Atos 29, profecia sobre a vida de Sião, profecia sobre a sua vida. Você entendeu a importância aí que você exerce nesse processo? Você tem duas atitudes aí. Ou você entendeu, que começa a cumprir, não é? Ou você fica parado e não cumpre o grande propósito que Deus tem para você, para o seu ministério, para a sua vida, não é? Então, Atos 29, essa história é você que vai escrever, não é? Essa história vai ser escrita por você. Eu queria te contar uma coisa. Amanhã, culto da manhã e culto da noite, eu vou falar sobre salvação e vida eterna. Eu vou fazer um apelo nos dois cultos. Eu vou deixar muito claro aqui o que é a salvação em Jesus e o que é a vida eterna que nos aguarda. Eu, se fosse você, eu começaria a praticar essa grande comissão. Traga alguém aqui no culto que ainda não conhece Jesus. Traga aqui que pode ser uma grande oportunidade para que essa pessoa possa conhecer Jesus e tomar uma decisão por Jesus. Então, fica esse desafio amanhã. Nos dois cultos aqui, nós vamos falar sobre salvação e sobre a vida eterna com Deus. Fica esse desafio. E, fechando, com toda a liberdade que eu tenho, a amizade que eu tenho com o nosso amigo pastor Josimar, né? E eu queria te dar uma dica aí, fica amigo do pastor, né? Fica amigo da pastora. Você sabe por quê? Eles têm cada dom, gente, não é? Então, falei que tive muitas dificuldades em chegar aqui, mas hoje Deus falou, entra na terra prometida, não é? E foi para lá, e o nosso amigo pastor não conhecia, ele tem um dom de churrasqueiro, mano. Você não imagina, não tem churrascaria aqui com churrasco melhor o que ele faz. E a pastora Selma faz um pavê, gente, de chocolate, não é? Eu pequei lá, pequei várias vezes, porque eu comi muito lá, não é? E ela ainda fez eu pecar mais ainda, que ela já me deu uma vasilha para levar para o hotel, para comer no hotel também, não é? E o pavê lá não é só para ver, não, é para comer, está entendendo? Então, chega perto, fica amigo deles aí, quem sabe eu te convido aí para um churrasco com pavê no final lá, não é? Quem sabe? Mas, pastor, o senhor vai me dar uma liberdade aí? Eu vou recolher uma oferta aqui agora, não é? Eu vou recolher uma oferta dessa igreja aí. Eu nem falei nada com ele,
Depois ele vai brigar comigo aí, mas nós vamos fazer uma oferta aqui agora. Tá certo? E a oferta que nós vamos fazer, olha o que aconteceu aí com Isaías. Isaías 6:8, o chamado de Isaías, não é? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, Deus está falando, a quem enviarei? A quem dá por nós? Não é? E imediatamente disse eu, Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sião, Deus está perguntando aqui para essa igreja, a quem enviarei? Essa cidade precisa ser salva. Essa cidade precisa ser alcançada. A quem enviarei? E aí vem a oferta de vocês. Você que entendeu a mensagem, você que entendeu a grande comissão, você que entendeu a importância da sua participação na grande comissão para que Maringá seja alcançada para Jesus, eu queria que você ficasse de pé e falasse com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você quiser vir aqui na frente, eu vou fazer uma oração para fechar. Se quiser vir aqui, pode vir. Não é? Vem aqui, se consagra ao Senhor, fala, Senhor, eu entendi. Eu quero alcançar essa cidade para Jesus. Usa-me, Senhor, usa-me. Não é? Vem aqui, se ofereça ao Senhor, venha se oferecer. Fica com vergonha de vir aqui não é? Então, quem são missionários aí? Quem são missionários? Missionários são para alcançar vidas para Jesus. Vem aqui, se ofereça ao Senhor aqui. Senhor, eis-me aqui uma oferta viva para que nós possamos alcançar vidas para o seu reino. Eis-me aqui, Senhor. Venha. Faça a sua oferta. Essa é a oferta mais importante que você vai fazer nessa noite. Deus não está de olho naquele envelope que você ofertou aqui no início, não. Deus está de olho em você, que Ele vai capacitar, vai transformar você num verdadeiro missionário para alcançar vidas para o reino de Deus. Deus está esperando isso de você. Senhor, estamos aqui te apresentando Sião, Pai. Estamos aqui apresentando pessoas que estão aqui no seu altar, estamos aqui apresentando pessoas que estão de pé nos seus lugares aí, porque essa igreja, Pai, ela tem um compromisso, Pai, com o seu propósito. Essa igreja sabe que o Senhor nos criou com um propósito, cada um de nós aqui. E o grande propósito que o Senhor nos criou foi alcançar vidas e mais vidas para o seu reino, Pai. Nós entendemos, Pai, que o Senhor quer que nenhum se perca. Então, Pai, eu quero te pedir, Pai, abençoa esses missionários de Sião, que é a igreja inteira. Abençoa toda essa igreja aqui, Pai, porque essa igreja vai fazer diferença na vida eterna dessa cidade. Essa igreja vai atrair, Pai, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com as quais nós nos relacionamos, Pai. Essa igreja entendeu, Pai, que o grande propósito de cada um aqui é ganhar vidas, almas para o seu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem ungir essa igreja, Pai. Vem capacitar essa igreja, Pai. Continua dando visão, continua dando longo ânimo, Pai. Continua dando sabedoria para o pastor Josimar aqui, na condução aí desse rebanho, Pai. Rebanho precioso, Senhor. Rebanho que entendeu que precisamos ir lá no mundo, Pai. Alcançar vidas, alcançar pessoas, Pai. Ô, Senhor, eu te peço uma unção especial sobre essa igreja, Pai. Uma unção de multiplicação, Pai. Uma unção de conquista dessa cidade, Pai. Uma unção, Pai, onde cada um aqui se sinta, Pai, um verdadeiro missionário. Um verdadeiro missionário, ganhando vidas e mais vidas para o seu reino, Pai. Esse é o propósito, Pai.
Uma vida vale mais que o mundo inteiro. E nós vamos alcançar Maringá para Jesus, Pai. Nós vamos alcançar, Pai, essas cidades próximas. Nós vamos alcançar a Judéia, nós vamos alcançar a Samaria. Nós vimos aqui, vários desses missionários já estão aí nos confins da terra. Vários já estão na Samaria. Vários estão aí na Judéia. Mas hoje eu oro, Pai, para os missionários que vão alcançar Maringá para Jesus. Aqueles que estão aqui, Pai. Missionários locais, Pai. Missionários que mantêm o seu trabalho, mantêm o seu estudo, mantêm os seus negócios aqui dentro, mas priorizam abrir as suas casas para que as suas casas possam ser porta de salvação. Porta de salvação para alcançarmos a nossa geração para Jesus. Senhor, nós estamos aqui 50 anos de Sião. Nós estamos aqui com 50 células. E eu quero profetizar aqui, em pouco tempo, nós vamos ter 500 células nessa cidade. 500 células aqui, através dessa igreja. 500 pessoas determinadas que entenderam a sua missão, que entenderam o propósito que o Senhor tem para essa cidade. Venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Fique aí onde você está, não se mexa não, nós já estamos terminando. Pode ficar aí onde você está mesmo. Curve a sua cabeça um instantinho. Aí na galeria, aqui embaixo, um instantinho só. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Há uma ministração dele entre nós hoje. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, há uma ação do Espírito Santo no nosso meio, há um fogo que começa a arder. Eu quero pedir para você um favor, coloque a mão sobre o seu peito, onde você estiver. Você que veio aqui à frente, você que está aí embaixo, mesmo, você que está na galeria, põe a sua mão no seu peito assim. Isso que nós ouvimos aqui hoje, irmãos, é tão simples e tão certo. Tão simples e tão certo, algo de Deus para nós. Eu queria que você orasse uma oração muito simples. Esse ano é o ano do jubileu. O jubileu na Bíblia representava um ano de liberação. Via de regra, o que acontecia num jubileu era o ano de liberação. Eu queria que você, com a mão no peito, fizesse uma oração por você. E você orasse simplesmente assim: Senhor, me libere. Olha aí um instantinho: Senhor, me libere. Irmão, como nós estamos presos. Complicamos a vida, e a vida com Deus é tão simples. Ser discípulo do Senhor, pregar o Evangelho e discipular outros. Olha que coisa simples, é só isso que o Senhor quer que a gente faça. E para a gente fazer isso, Ele nos dá o poder do Espírito Santo ainda. Então, ore mais um pouquinho e fala: Senhor, me libere. Me libere. Libere a minha mente, libere meu coração, libere a minha vida. Senhor, quebra as cadeias que me prendem de viver uma vida santa e frutífera. Por favor, agora que você orou por você, põe a mão no ombro de alguém, assim, perto de você, talvez na sua frente, atrás. Põe uma mão sua no ombro de alguém e fala, orando por ela agora, você fala assim: Senhor, nos libere. Nos libere. Que a gente não continue presos, oprimidos, travados. Nos libere, Senhor, de uma vida infrutífera, uma vida templária, uma vida que não tem graça, uma vida cheia de amargura. Nos libere para que a gente dê fruto, Senhor. Para que a gente dê fruto. Estamos orando ao Senhor por isso. Aviva-nos, Senhor. Estamos clamando há tanto tempo, Senhor, aviva-nos. Então traz uma liberação do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Mantenha sua cabeça curvada um instantinho, por favor. Pode tirar a mão do ombro dessa pessoa e pode soltá-la. Um minutinho só a mais. E eu já estou liberando você. Que Deus nos ajude a irmos, irmãos. Deus nos ajude a irmos. Que os nossos aniversários sejam idas.
Que a gente vá agora, você que vai para a pizzaria, que seja um impacto a sua presença lá. Restaurante, cachorrão. Pastor Wagner falou dos bares. Esse dia um casal nosso aqui da igreja, ele entrou aqui nesses bares da Paranaguá, que todinhos aqui, entrou aqui, andou de bar em bar para orar com as pessoas. Você acredita nisso? Então, por onde você for, meu irmão, minha irmã, vá, porque o Senhor deseja isso de nós, que nosso andar seja uma constante ida. Ouça mais um pouquinho, ouça mais um pouquinho. Vá atrás de alguém para o culto amanhã. Vá atrás de alguém para o culto amanhã. Quem que você vai orar agora à noite para você trazer amanhã em nome de Jesus? Pense em alguém. Você já ouviu aqui. Nós cremos, Deus, que o Senhor está ministrando a nós e a gente precisa responder. Aquilo que foi dito aqui, Isaías, quando ouviu a voz do Senhor, ele disse, eis-me aqui. Quando os discípulos ouviram o Senhor chamá-los, eles largaram as coisas e foram atrás dele. Há uma reação que Deus espera de mim, de você. Aí, onde você está, você já se moveu, encerre o seu culto. Fala, Senhor, o Senhor falou comigo hoje, o Senhor me trouxe aqui hoje. Irmãos, essa mensagem não é para quem não veio. Às vezes você fica pensando nos membros da sua célula que não vieram, esquece eles, irmão. Deus falou com você hoje. Deus falou com a sua vida hoje. Não falou com quem não veio, falou com você hoje. Encerre o seu culto com a decisão que você já tomou. Pede para o Senhor te fortalecer, te inspirar, te dar graça. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite tão poderosa. Deixa o teu fogo queimar, Senhor. Deixa que a gente venha cuidar do fogo que o Senhor está promovendo, Senhor, para ele não apagar. Deixa a gente arder, deixa virar um incêndio, Senhor. Deixa Sião incendiar, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aí onde você está, o pastor Claudinei Pinas, ele está aqui entre nós, um amigo querido, ele vai impetrar a bênção sobre nós nessa noite, aqui nesse lugar. Só fique mais um minutinho. Louvado seja Deus, obrigado por tudo, Jesus, continua mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, mas também o poder do alto para sermos testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, seja sobre Sião. Se você crê e recebe, diga amém. Deus abençoe. Amém, amém. Que o seu culto, isso, muito bem. Que o culto que você vai começar agora, irmão, seja um culto poderoso. Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.